Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Agro em Foco TV Digital e nesta noite você vai ver. Em Sinop, no Mato Grosso, uma reportagem especial mostra como a agricultura moderna pode poupar terra e produzir mais. Para entender como isso é essencial para a sustentabilidade, eu converso com Marcelo Morandi, chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente. A previsão do tempo com a meteorologista Amanda Souza. Em Cristalina, Goiás, fomos conferir como o trigo é uma cultura que cresce cada vez mais no Cerrado. Em São Carlos, no interior de São Paulo, encontramos os cientistas que obtêm nanocristais da palha da cana-de-açúcar. O Agro em Foco TV Digital começa agora. Graças a um conjunto de avanços tecnológicos, cada vez mais a agricultura brasileira pode aumentar a produção sem aumentar a área utilizada. Isso significa poupar terra e produzir mais. É o que vamos conhecer agora em Sinop, no Mato Grosso, na reportagem especial de Lara Leão. O agronegócio brasileiro alimenta 800 milhões de pessoas, cerca de 10% da população global. Isso de acordo com a Embrapa. Essa produção deve continuar crescendo nos últimos anos e o Brasil tem buscado alternativas para preservar o meio ambiente e garantir a produção de alimentos por muitos anos. Mas isso só é possível poupando terra. Poupa Terra é o nome que a gente deu a um conjunto de tecnologias que possibilitam que a gente produza o mesmo tanto de grãos e de fibras numa área menor. Então, se a gente consegue produzir numa área menor, a gente tem mais terra sobrando. Então, a gente está poupando terra e reduzindo o impacto ambiental da exploração agrícola. E realmente o aumento de produtividade da agricultura do Brasil está comprovando que nós conseguimos produzir muito mais numa área menor, porque nós produzimos várias vezes dentro do mesmo ano, na mesma área, e que nós ainda conseguimos aumentar muito a produtividade brasileira sem ter a necessidade de desmatar e explorar novas áreas. A gente consegue aumentar essa produtividade só com as áreas que nós já temos e aumentar o tanto que nós produzimos apenas explorando melhor essas áreas que nós já temos. O aumento de produtividade foi possibilitado por um conjunto de avanços tecnológicos, como o melhoramento genético de sementes, insumos e maquinários. E vem crescendo a atividade agrícola e pecuária de forma integrada na mesma área, causando menor impacto ambiental. No algodão, por exemplo, o Brasil conseguiu produzir mais em área menor. Há 40 anos, o Brasil produzia 1 milhão de toneladas de algodão em uma área de 4 milhões de hectares. Hoje, produz 4 vezes mais em metade da área. E essa matéria-prima é usada aqui no Brasil e vários outros países, como Índia, Indonésia, Bangladesh, China, Coreia do Sul. O caroço também é aproveitado para fazer ração animal e óleo para biodiesel. Isso não foi algo que mudou da noite para o dia, foi uma coisa que foi sendo construída passo a passo, a cada ano, melhorando um pouquinho mais até nós chegarmos aonde estamos hoje. Por exemplo, as variedades que eram plantadas na década de 70 e 80 tinham uma produtividade muito mais baixa do que estão hoje e a cada ano foram sendo lançadas novas variedades, cada uma delas um pouquinho mais com potencial produtivo, com melhor qualidade de fibra e mais adaptada às regiões que estavam sendo plantadas. Outra coisa que melhorou muito também nessas décadas que estamos falando foi como a gente conhece o solo e aprende a manejar. No começo, esses solos onde a gente está plantando algodão hoje, a gente não sabia como fazer a
a correção, como fazer o nutriente necessário que realmente estava faltando. E isso, ano após ano, nós fomos aprendendo como fazer e hoje já sabemos manejar os nossos solos muito melhor. Então foi um aprendizado que foi se construindo ao longo do tempo. E outra coisa muito importante também foi entender como é que a gente faz agricultura em ambiente tropical. Isso é um grande feito porque basicamente só existe o Brasil fazendo agricultura intensiva em regiões tropicais, porque a maior parte dos polos de produção agrícola são em regiões bastante temperadas, como Estados Unidos, Europa, China e mesmo grande parte da Índia. Eles são muito mais temperados e são diferentes do ambiente tropical. Então nós tivemos que desenvolver toda a tecnologia e aprender como lidar com a agricultura no ambiente tropical. E é isso que está fazendo a grande diferença para o Brasil hoje. O Brasil também poupou terra na produção de carne. Sem expandir área, o Brasil tem o maior rebanho bovino comercial do mundo. O primeiro maior rebanho é o da Índia, mas o país não exporta comercialmente seus animais. Portanto, o Brasil mantém a liderança mundial em exportação, tanto em quantidade quanto em volume financeiro. Esses dados mostram a potência das boas práticas agrícolas do Brasil. O país ainda poupa terra no cultivo de milho e soja. Esse mesmo efeito também foi também identificado na cadeia da soja. Nós tivemos, nas últimas 3, 4 décadas, nós comparando o sistema de produção daquela época com o sistema de produção hoje, para se ter a mesma produtividade de hoje, com aquelas tecnologias daquela época, nós precisaríamos aí de 193% a mais de área para produzirmos a mesma quantidade. E isso nos mostra uma economia, um efeito poupa-terra da ordem de 70 milhões de hectares. A mesma coisa nós temos percebido em outros setores, como por exemplo a fruticultura. Também nos últimos 15 anos, por adoção de sistemas mais intensificados, com boa genética, nós conseguimos fazer uma redução na demanda por área, né? Nós não precisamos ampliar em áreas em torno de 1 milhão de hectares. Uma das técnicas do poupa-terra é a integração lavoura-pecuária-floresta, o ILPF. Uma junção de diferentes sistemas produtivos implantados na mesma área em consórcio, rotação ou sucessão. O sistema pode ser implantado por pequenos, médios e grandes produtores. A prática também garante maior segurança nos negócios, já que o produtor tem diferentes fontes de renda. Esse investimento inicial, ou essa mudança, ela exige aí dele um aporte financeiro um pouco maior, mas dado a rentabilidade, dado a produtividade maior do sistema, ele tem uma possibilidade de recuperar esse investimento aí mais rápido. Então, assim, pensando nele, produtor, enquanto retorno, o sistema proporciona isso para ele. Então, assim, ele investe um pouco mais, digamos assim, no início do processo, de saída, mas ele tem uma perspectiva de recuperar isso mais rápido. Porque, assim, o produtor, ele não controla o preço do mercado, né? Ele sempre, a gente fala assim, a ideia dele é ser um tomador de preço. Então, assim, ele tem o produto, ele vai ali comercializar o preço que está vigente. Obviamente que, à medida que o tempo vai passando, tem algumas sofisticações estratégicas de mercado, antecipar a venda ou vender atrelado a algum tipo de indicador, fazer o hedge, enfim, várias estratégias que ele poderia colocar ali, mas grosso modo ele não controla preço. Então, essa perspectiva dele ter um produto somente, na ideia das monoculturas, faz com que ele sempre fique refém a essa situação aí de não ter a diversificação. Então, assim, num cenário como está agora, com os preços aí da soja, do milho, do boi, assim, muito, muito elevados, fora da curva esperada aí no sentido de tendência, essa pessoa que tem aquele produto para comercializar, ele está ganhando muito dinheiro. Mas essa não é uma situação que a gente coloca como sendo normal, né? Então, assim, o normal é ter essas oscilações, subir, descer, e aí ele tendo mais produtos para vender ali ao longo desse ano, ele exatamente conseguiria manter uma espécie de estabilidade aí no retorno. A pesquisa Poupa Terra tem avançado muito com a dedicação da Embrapa ao longo das últimas décadas, pois o Brasil se preocupa em aumentar a produção de maneira consciente. Então, todos esses efeitos nós juntamos nesse documento e nós estamos, inclusive, com esse documento produzido na versão em inglês para poder enviarmos isso para fora do país e mostrar o quão a nossa agricultura é sustentável. Nós iremos produzir esse documento agora, o segundo volume dele, com outros setores da agropecuária,
Tá? E também iremos desenvolver um outro documento que nós vamos chamar de efeito poupa-água, das tecnologias que são aplicadas nos diferentes setores. Isso mostra claramente a nossa preocupação com sustentabilidade ambiental e o que o nosso agro de fato é sustentável. Estamos trabalhando muito próximos ao setor produtivo, já buscando atender demandas específicas de mercado que os setores produtivos têm, orientando a nossa programação de pesquisa para aquelas demandas que a gente sabe que serão adotadas, que serão necessárias aí para produzir os volumes de alimentos que o país vai precisar produzir para ajudar a alimentar o mundo nas próximas décadas, né? Bom, como a gente viu, a agricultura cada vez mais sustentável é uma realidade em permanente evolução. Para entender como isso é essencial para garantir o futuro do nosso agronegócio, eu converso agora com Marcelo Morandi, chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente. Oi, Marcelo. Boa noite para você, seja bem-vindo. Boa noite, Renata. Prazer estar aqui novamente com você e com todos que nos ouvem. Pois é, muito importante a gente tratar de vários temas, né, que estão de fato relacionados ao desenvolvimento da sustentabilidade, potencial agrícola sustentável no Brasil e que reverbera para o mundo todo. A minha primeira questão justamente é sobre uma recente audiência que você participou na Câmara. Quais foram os principais pontos levantados e debatidos, né, tendo lá a presença da Embrapa Meio Ambiente? Então, Renata, nessa audiência, né, a gente discutiu a retomada econômica do setor agropecuário, né, no pós-pandemia. E aí tinha representantes, né, de produtores, de empresários, dos trabalhadores rurais, da pesquisa, né, em todos os segmentos. E a gente discutiu a questão do desenvolvimento sustentável, né, com que tipo de ações, que ações concretas que a gente precisa ter. Eu acho que assim, a grande conclusão que a gente teve, né, é que a sustentabilidade ou a busca, né, desses processos mais sustentáveis não é mais uma opção, né, é uma necessidade, especialmente nesses momentos que a gente está vendo de mudanças climáticas, de todas as limitações que a gente está tendo. E aí a gente discutiu muito a questão, né, de lançar a mão desses instrumentos da bioeconomia, da economia circular, do aproveitamento, né, do melhor dos insumos, a economia verde, é isso que vai dominar essas relações de produção e consumo. Então, a tendência aí do uso de produtos biológicos, de medição, de métrica de sustentabilidade na agricultura de precisão, de integração de sistemas produtivos, tudo isso a gente discutiu, culminando com essa questão, então, da busca pela sustentabilidade, tanto na questão ambiental, mas também na questão econômica da agricultura. Bom, Marcelo, você pontua muito bem sempre, né? Agora, a agricultura dentro do eixo dessa nova economia, ou seja, aliando a agricultura também, não deixando de lado a parte econômica. Como que a gente pode encontrar esse equilíbrio e até trazer, né, rentabilizar, né, digamos, essa sustentabilidade para o produtor rural? Quando a gente fala, né, nesse novo momento, né, da economia, Renata, a gente está vendo que essa nova economia, vamos chamar assim, ela nasce inspirada na própria natureza, né, ou seja, nada é desperdiçado, nada é perdido, né, tudo tem que se reciclar. Então, a gente, trazendo isso, né, para a agricultura, a gente vê que a longevidade, a resiliência dos sistemas de produção depende exatamente desses ciclos naturais, né? Então, a economia e a agricultura, essa nova economia e a agricultura, elas têm muito em comum. Ambas são dependentes de sistemas biológicos e de renováveis, né? Então, a gente já teve lá uma fase lá atrás, antes da era industrial, numa economia baseada na coleta de recursos naturais. Depois a gente teve uma economia baseada em energia fóssil, que é a que nos trouxe até hoje, né? Que é a que a gente agora está em transição, e foi muito útil, né? Foi o que nos trouxe esse crescimento, que nos trouxe toda a tecnologia, e agora a gente está avançando para uma economia baseada em sistemas biológicos, né? Então, esses conceitos, né, de bioeconomia, economia circular, economia verde, ou seja,
resiliência do território, eficiência do uso de recursos e tecnologias limpas, e a simbiose industrial, ou seja, a conexão entre essas cadeias, ela passa a ser fundamental nesse processo, nessa nova agricultura, nesse novo momento, né, da economia que a gente vive. Excelente, Marcelo. Agora tocando num ponto bem importante, né? Recentemente, o Conselho Nacional de Política Energética determinou aí, digamos que a redução de 13% para 10% a mistura do biodiesel ao diesel, e tivemos aí muitos, né, embates nesse quesito devido, digamos que uma desaceleração quanto ao RenovaBio. Qual que é o seu ponto de vista? Como é que a Embrapa, enfim, vocês que também estão tão pujantes nessa história, nesse avanço, estão lidando, né, e tem esses meios de tentar equilibrar, encontrar um ponto ali de convergência que acaba beneficiando aí a todos? Então, nós tínhamos, né, um planejamento, né, em termos de política energética, onde você tinha um aumento contínuo, né, do uso de biodiesel na mistura com diesel, atingindo aí até 15%, né, nos próximos anos. A gente já estava em 13%, né? E todas as metas, inclusive, do RenovaBio, foram construídas, né, em cima dessa projeção de aumento da mistura, que ela é totalmente factível em termos de produção de biodiesel, e em termos até mesmo da questão dos motores, da qualidade do biodiesel nessa mistura com o diesel. Então, esse retrocesso, esse retorno para 10%, ou seja, a gente retornou a níveis, né, de 3 anos atrás da mistura, isso certamente traz um prejuízo tanto para os produtores de biodiesel, para os fornecedores da matéria-prima, né, também, dentro dessa cadeia do biodiesel, e, obviamente, também para o programa RenovaBio, né, que tem uma menor possibilidade de geração, então, desses CBIOS a partir dos créditos de carbono, a partir do biodiesel, e principalmente também para a população em geral, né? Ou seja, aqueles que estão nas cidades e que o aumento da mistura de biodiesel acarreta numa redução da emissão de poluentes atmosféricos, né? Não só os gases de efeito estufa, mas outros poluentes atmosféricos, né? Que tem aí questão da poluição urbana, né? Então, a gente encara realmente como um grande retrocesso, mas a nossa expectativa é que isso seja um momento conjuntural e que, em breve, a gente retome, então, aquela nossa curva de crescimento e de retorno, então, à mistura, seguindo o fluxo que já estava proposto anteriormente. Que bom, assim a gente espera, com toda certeza, para voltar a esse ritmo, né, esse avanço da política do RenovaBio. Agora, tocando num outro ponto bastante importante que o mundo, de fato, está de olho, que é na COP26, que é a conferência da ONU aí para a questão climática, né? Tivemos recentemente também um encontro entre o presidente da Embrapa, Celso Moretti, o presidente da COP26, Alok Sharma, que inclusive conheceu alguns desses sistemas da Embrapa, como ILPF, Sistema Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. De que forma que o Brasil tem um papel de destaque dentro dessa importante discussão e que pode vir a ser protagonista em todo esse ambiente, né, que a gente vai conferir em novembro lá em Glasgow? Ótimo, Renata. Em termos da agricultura, eu acho que a nossa grande contribuição que nós estamos levando para a COP, né, nós enquanto país, né, estamos levando para a COP, a Embrapa obviamente tem uma importante participação nisso, junto com o Ministério da Agricultura, né, que é quem coordena todo esse processo, e vários outros atores aí do setor produtivo, né, e todas as pessoas que estão envolvidas no agro. Eu acho que é o Plano ABC, né? Nós acabamos de cumprir aí a primeira fase, né, os primeiros 10 anos do Plano ABC, tivemos resultados muito significativos, aí com estimativas de uso das tecnologias da primeira fase do Plano ABC em mais de 50 milhões de hectares. E agora nós estamos levando o ABC+, né, a segunda fase do Plano ABC, com um horizonte até 2030, e que, inclusive, agora as metas, né, o plano operacional, as metas estão em consulta pública exatamente nesse momento. São metas bastante ousadas, né, de incremento do uso de tecnologias de baixo carbono na agricultura brasileira.
Quando, então, o presidente da COP visitou o Brasil recentemente, né, ele realmente se surpreendeu com aquilo que a gente tem feito aqui em termos de integração lavoura-pecuária-floresta, fixação biológica de nitrogênio, recuperação de pastos, aumento, né, de produtividade com efeito poupa-terra, né, ou seja, ganho de produtividade numa mesma área, segunda safra, tudo isso que a gente tem feito aqui no Brasil, a questão dos bioinsumos, né, tanto na parte de controle de pragas e doenças, quanto nessa parte de inoculantes. Então, tudo isso está, né, contemplado aqui nas metas do plano operacional do ABC+, que começa, né, então, esse ano, assim que sair da consulta pública, né, e ter as suas metas estabelecidas. São metas bastante ousadas, eu diria, né, mas são metas factíveis, nós temos conhecimento, temos tecnologia, temos condição de fazê-lo. Então, eu acho que essa vai ser uma grande contribuição que a gente vai levar para a COP26, na área de agricultura, e, obviamente, na área de energia, de bioenergia. A gente já tocou aqui, né, o RenovaBio, ele é um grande fator também importante na nossa redução de emissões. Ele tem uma meta aí, até 2030 de reduzir em 11% as emissões do transporte, né, da matriz de transporte brasileira, com o aumento do uso de biocombustíveis. E a gente já está também avançando nisso, para além do RenovaBio, com o programa Combustíveis do Futuro, que vai integrar, né, o RenovaBio com outras tecnologias que já estão surgindo, por exemplo, a eletrificação à base de biocombustíveis, né, as células combustíveis, e outros planos aí que estão no Rota 2030, que atendem às questões do PROCONV, né, que é a questão de redução de emissões de gases poluentes, além dos gases de efeito estufa. Então, eu acho que a gente tem bastante resultados para mostrar na COP, né, a gente tem metas ousadas, e a gente precisa, então, agora voltar da COP, né, e cumprir o nosso dever de casa. E a gente espera, né, que nessa COP também seja encaminhada a discussão do famoso artigo 6, né, que regula os mercados de carbono. Isso vai ser fundamental para o Brasil, tanto o mercado regulado quanto o mercado voluntário, no avanço dessa nossa nova economia, na bioeconomia, que o Brasil tem um potencial tremendo de crescer nesses próximos anos. Excelente, Marcelo. Muitíssimo obrigada, então, por todas as suas pontuações aqui na nossa edição, no Agro em Foco TV Digital. Uma excelente noite para você e até nossa próxima oportunidade de entrevista. Muito obrigado, Renato. Estamos sempre à disposição. Obrigada. E vamos agora de atualidades. Nos 3 primeiros meses de operação do Plano Safra 2021-2022, os produtores rurais, cooperativas e agroindústria contrataram 97,75 bilhões para financiar a atividade agropecuária, florestal, aquícola e pesqueira. O valor representa uma alta de 37% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os números estão no balanço do crédito rural divulgado nesta semana pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. No próximo bloco, como o trigo é uma cultura que cresce cada vez mais no Cerrado. E a previsão do tempo com a nossa meteorologista Amanda Souza. É já, depois do intervalo. Como proteger sua produção dos percevejos? Com um único inseticida que protege o canivetinho da soja e o palito do milho na primeira aplicação. Expedition é inovação. Novo grupo químico com modo de ação diferenciado, com excelente eficácia na fase de ninfa e adulto, confere maior qualidade aos grãos da soja e à formação do estande e da espiga do milho. Atenção, produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula. O que todo agricultor quer saber? Como estão as condições do clima para as lavouras? É o que vamos ver agora na coluna O Tempo, com a meteorologista Amanda Souza. Amanda, é com você. Olá, Renata. Olá a todos que nos acompanham através do Agro em Foco TV Digital.
O mês de outubro começou bastante úmido, com muita chuva em áreas do centro-sul do Brasil, em especial na região sul e em especial mais ainda no estado do Paraná. Quando a gente compara, né, esse início do mês de outubro com o ano passado, a gente vê um cenário muito diferente com essas precipitações. Aliás, vale ressaltar que já nesses primeiros dias do mês de outubro, a chuva já alcançou a climatologia, ou seja, já choveu tudo que era esperado para o mês inteiro somente nessa primeira semana do mês. Mas essa chuva em excesso, claro, traz uma grande preocupação aos produtores rurais. Inclusive, a semeadura, né, o plantio da soja teve de ser paralisado em algumas áreas produtoras do Paraná por conta desse excesso de umidade, né? Essa chuva que vem acontecendo de forma bastante expressiva, temporais, uma chuva volumosa, e acaba atrapalhando as atividades de campo. Na cidade de Cascavel, por exemplo, no Paraná, o plantio da soja teve que ser interrompido por conta dessa chuva em excesso já nesse início do mês de outubro. A expectativa é sim de um mês mais chuvoso, né? A gente já vinha acompanhando essa tendência, esse cenário, né, que os modelos climáticos já apontaram para a gente desde o mês de setembro, né? Um mês de outubro mais úmido, mais chuvoso, né, com o retorno dessa chuva, essa chuva engrenando em áreas produtoras importantes no sul, no sudeste, também no centro-oeste. Mas aí essa chuva em excesso, claro, traz a preocupação aos produtores rurais. Por exemplo, na região sudeste do Brasil, né, as primeiras precipitações, porque a chuva no sudeste ainda acontece de forma bastante irregular, ainda não é aquela chuva totalmente distribuída em áreas produtoras aí do estado de São Paulo, em Minas Gerais, por exemplo, né, essas primeiras precipitações acabaram favorecendo já a primeira florada do café, pensando na safra 2021-2022. Mas não sabe ainda se essa florada vai engrenar de fato, né? Se ela vai ser bastante produtiva. Isso porque a preocupação dos produtores é por conta do calor ainda, né? A temperatura muito elevada em áreas aí do sul de Minas, no Cerrado Mineiro, uma temperatura bastante elevada ainda, e a umidade no solo insuficiente, ou seja, começaram as primeiras precipitações que vieram e favoreceram essa florada, mas a umidade no solo ainda é baixa, ainda não tem aquela umidade suficiente para ter um bom desenvolvimento dessa florada. Então a expectativa dos produtores fica em cima disso. A florada veio, trouxe uma esperança para os produtores de café que enfrentaram grandes dificuldades nesses últimos meses. Teve as fortes geadas, né, que foi um cenário muito impactante em Minas Gerais, por conta dessa geada atingindo áreas produtoras de café, que não via isso acontecendo há 27 anos. Então essa florada veio e trouxe uma esperança aos produtores. Mas claro, a gente fica ligadinho aí, acompanhando as simulações dos modelos, apontando para essa chuva no decorrer dos próximos dias, das próximas semanas, e contando também com um pouquinho aí da diminuição do calor que está excessivo e, claro, serve como combustível para os temporais, que é o que a gente já vem comentando nesses últimos dias, nas últimas semanas. A temperatura muito elevada junto à umidade, aí acaba formando nuvens muito carregadas, núcleos muito intensos de chuva, e aí as pancadas vêm de forma forte, acompanhadas muitas vezes por descargas elétricas, ventania e também a queda de granizo, que é a grande preocupação do produtor rural. Mas, de modo geral, um cenário mais positivo, né? Essa chuva, de fato, ganhando intensidade, ganhando essa frequência em áreas do centro ou sul do Brasil, uma importante chuva pensando nas áreas produtoras de milho, de soja, cana-de-açúcar, laranja também em áreas mais ao norte do estado de São Paulo, e o café, claro, a gente fica de olho nessa chuva ganhando intensidade. Quando a gente fala do centro-oeste, tem previsão de chuva boa também nesses próximos dias, principalmente em áreas de Mato Grosso do Sul, mas a chuva volta a se espalhar também por áreas do estado de Goiás, que terminou recentemente o vazio sanitário e agora está liberado para o plantio da soja, mas ainda conta também com baixos índices de água disponível no solo. Então, nesses próximos dias, não só nessa semana, mas também na próxima, aí a gente já olha de forma um pouquinho mais tendenciosa, né, um pouquinho mais longe, os próximos 15 dias, a expectativa é sim de boas chuvas em áreas do sul, do sudeste, do centro-oeste também, ou seja,
teremos aí uma próxima quinzena mais úmida em boa parte das áreas produtoras do centro-sul do Brasil. Semana que vem a gente volta com mais previsão do tempo. De novas técnicas de plantio, passando pela irrigação até a comercialização, o trigo é uma cultura em crescimento no Cerrado. Isso é estratégico para o avanço da produção do cereal no Brasil rumo à autossuficiência. É o que mostra agora o repórter Randy Soares em Cristalina, Goiás. Vamos ver? A maior parte da produção brasileira de trigo vem da região sul do país. A repórter Lara Leão mostrou isso na semana passada. Mas hoje, o nosso destaque é a região centro-oeste. A cultura do trigo tem ajudado a beneficiar todo o sistema de produção. O trigo é uma planta supressora de plantas daninhas dentro do sistema de produção. O trigo é uma planta supressora de doenças do solo, principalmente fusário, onde ocorrem muitos problemas de doenças aqui no solo, principalmente em áreas irrigadas, né? E o trigo então quebra o ciclo dessas doenças, então ele traz esse benefício para o produtor. Ele diminui a população de nematóides, em alguns casos ele estaciona, não multiplica muito os nematóides, em alguns casos até diminui a população de nematóides, então é um outro benefício que o trigo traz para o sistema de produção, né? E, por fim, o trigo deixa uma palhada espetacular, como vocês estão vendo aqui, a palhada que ele deixa aqui após a colheita é fantástico, né? Melhora a estrutura física do solo. Com isso ele traz benefícios para as culturas posteriores, né? Como soja, milho, feijão, etc., né? As primeiras cultivares plantadas no Cerrado foram trazidas do sul, mas com pesquisas e melhoramento genético dos materiais, hoje as sementes são produzidas aqui mesmo, atendendo características específicas da região central do Brasil, para que os produtores alcancem sempre boa produtividade nos mais de 200 mil hectares de área plantada. Hoje nós estamos vendo aqui uma variedade, a BRS 404, que é uma variedade que foi desenvolvida pela Embrapa, tolerante a calor e resistente à seca, né? Tendo ótimas produtividades, mesmo num ano que foi difícil aqui para a cultura do trigo, safrinha, porque houve poucas chuvas durante o ciclo da cultura, e mesmo assim o produtor com essa cultivar vai conseguir colher 40 sacos por hectare. Nós estamos numa lavoura de trigo irrigada por pivôs. Vale lembrar que para que o Brasil se torne autossuficiente na produção de trigo, a região mais indicada para essa expansão é o Cerrado brasileiro. Por vários motivos: logística, características de solo e a estabilidade climática da região. Para aumentar a vida útil dos pivôs, após a colheita do feijão, surgiu o cultivo do trigo irrigado, e essa experiência garantiu um incremento importante na produtividade. No sistema de produção irrigado, já o trigo já tem uma condição mais favorável. E aí o produtor tem todo o controle dos fatores ambientais, né? Ele consegue controlar a água, as temperaturas são favoráveis, o trigo é colhido num período onde não ocorrem chuvas, né? E aí o produtor chega a colher até 140 sacos por hectare. Mas, como acontece em outras culturas, a produção de trigo tem lá seus desafios, que fazem os produtores ficarem atentos e investirem cada vez mais em conhecimento e tecnologia para afastar os riscos. O trigo sem irrigação ele é semeado em março e a colheita ocorre em julho, então ele recebe pouca chuva, ele só recebe a chuva no final do ciclo de precipitações, né? E aí ele tem um potencial produtivo menor, só que ele tem uma qualidade excelente, já que ele é colhido no mês de julho e durante esse período aí não chove nada, a temperatura noturna é baixa, a luminosidade é muito alta, isso tudo permite ao trigo então ter uma excelente qualidade física e genética também no aspecto de qualidade industrial. O irrigado, então, é semeado em maio, a produtividade é altíssima, o produtor investe bastante em tecnologia, em fertilizantes, em defensivos e pode-se colher até 8.500 quilos por hectare, como nós já tivemos aqui na cooperativa. O produtor tem que usar todos os aspectos que a pesquisa desenvolveu, e tratamento de semente com fungicidas, com inseticidas, pulverizações preventivas, de formas a não permitir a entrada da doença, que se a doença entrar, o controle depois é muito difícil. Mas toda essa tecnologia está disponível e também, cada vez mais, a Embrapa e outras empresas estão desenvolvendo variedades mais resistentes a doenças. Então, nós, no futuro, com certeza, vamos ter mais facilidades no controle de doenças e pragas em função dessas evoluções.
No caso da cultura do trigo, a cooperativa criou uma indústria, um moinho, e com isso ela garante a compra dos produtores da região, os associados principalmente, mas quando não tem produção suficiente ele compra de terceiros. E aí o pessoal começou a ver a cultura do trigo com uma possibilidade muito boa nos aspectos de ganho financeiro e de facilidade de colocação. Como nós somos um país importador de trigo, então a venda é muito fácil. Naqueles casos que a cooperativa às vezes não utiliza na sua indústria esse trigo, ela pode revender às outras indústrias e fazer esse serviço para os produtores da região centro-oeste. Numa outra ponta está a comercialização do trigo da região, que começou com a ajuda da cooperativa Copadef. Com o aumento da produção pelo sistema de irrigação, foi preciso criar demanda para dar destino à colheita. E a Copadef, então, fez o seu moinho de trigo para buscar atender assim, a parte comercial desses produtores, porque eles tinham muito problema comercial. Se produzia o trigo, mas não tinha mercado. Então a Copadef foi pioneira, ela fez o moinho para dar essa capacidade, essa segurança na produção, né? Então ela é pioneira assim, na produção de farinha de trigo, na busca da qualidade, e junto com a Copadef tem uma parceria muito grande com a Embrapa. A Embrapa produziu materiais interessantes, materiais que juntam a dupla função assim, de produtividade com qualidade no moinho, né? E esse foi o diferencial da nossa região. Aqui no moinho é que a produção vira a farinha de trigo Buriti. Mas antes disso acontecer, os grãos que chegam das lavouras passam por diversas etapas como classificação, pré-limpeza, umidificação para chegar ao ponto ideal de qualidade e pureza da farinha. O trigo cresceu tanto no cerrado que a produção no moinho já opera quase no limite. A gente tem uma matéria-prima muito boa que é produzida aqui na região, na nossa região aqui, que a gente sabe, ela é, como se diz, rastreada desde o plantio até o produto final, a gente conhece ela bastante, entendeu? Hoje, para atender a gente, as demandas, a gente está quase no limite. Com relação à matéria-prima de produção aqui na nossa região, quanto à capacidade do moinho e a venda em geral. Isso significa que plantio e industrialização do trigo se tornará muito em breve uma cultura ainda mais presente em áreas do Cerrado brasileiro, permitindo a autossuficiência de produção para o país. É a expectativa de quem acompanha esse crescimento. A gente tem feito esforços assim, junto com o Sindicato dos Moinhos de Trigo do Centro-Oeste, as cooperativas, as empresas que produzem semente. A gente tem visto um esforço conjunto muito grande para expandir essa área de trigo aqui na região. Né? Já é reconhecido, assim, inclusive pelo próprio Ministério, que essa região nossa, que seria o Cerrado Alto, um cerrado aí acima de 900 metros de altitude, é uma região ideal para a produção de trigo no sequeiro. Né? E as pessoas veem essa como uma oportunidade do Brasil se tornar autossuficiente. Então eu imagino que à medida em que esse plantio ocorra e se expanda, né, e as tecnologias sejam incorporadas para dar mais segurança a esse plantio, naturalmente será instalada uma estrutura industrial que atenda, né, que consuma esse produto. Levando em consideração que nós temos 3 milhões de hectares passíveis de serem plantados com trigo, é muito possível que nós no futuro venhamos a tornar o Brasil autossuficiente em trigo e ainda o Brasil ser exportador de trigo de qualidade. Nós acreditamos que conseguimos produzir talvez metade do que nós consumimos hoje. O consumo do Brasil hoje está em torno de 10 milhões de toneladas de trigo. E o Brasil importa 50% dessa necessidade, né? E nós acreditamos que o Cerrado aqui conseguiria hoje facilmente aí chegar a produzir 5 milhões de toneladas, utilizando o potencial que nós temos hoje genético, utilizando os bons produtores que nós temos na região, né? E esse potencial ambiental que nós temos aqui. Então nós acreditamos que a autossuficiência de trigo no Brasil passa pela região do Cerrado. Daqui a pouco, no último bloco, vamos acompanhar os cientistas que obtêm nanocristais da palha da cana-de-açúcar. Esse assunto é já, depois do intervalo. Hoje queremos falar de tranquilidade. Isso mesmo. Aquilo que você sente quando respira fundo, quando tira os sapatos e se acomoda no sofá, ou quando põe a cabeça no travesseiro sabendo que foi um grande dia.
Falar de tranquilidade é saber que a família está bem, com saúde. É saber que os filhos estão encaminhados, que a sucessão será um processo natural e que o seu legado ficará em boas mãos. Falar de tranquilidade é saber que o investimento está bem aplicado, que se fizer tudo certinho, os resultados virão. E se precisar de um auxílio, sabe que pode contar com parceiros qualificados para projetar grandes planos. Muito mais do que planejar, é preciso agir. E saiba de uma vez por todas que nós estamos aqui. Nós estamos juntos para fazer você, o setor e o país crescer. Somos agricultores, somos fortes, somos imparáveis, somos feitos para crescer. A Confederação da Agricultura apresentou nesta semana um posicionamento frente às negociações da 26ª COP, a Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas, que terá início em outubro em Glasgow. O documento apresenta 5 pontos considerados relevantes no processo de negociação do novo acordo climático: definições objetivas sobre mercado de carbono, adoção do plano de ação para a agricultura, financiamento para cumprimento do Acordo de Paris, mecanismos focados em adaptação e produção e preservação pautadas pela ciência e legalidade. A única União da Indústria da Cana-de-Açúcar aproveitou o palco da Expo Dubai para apresentar ao público os benefícios do nosso biocombustível, o etanol. Os visitantes do pavilhão poderão conhecer a experiência brasileira no uso dessa energia, que começa com uma produção altamente sustentável e chega à geração dos CBIOs, os chamados títulos verdes para a neutralização das emissões. Alinhada com a Semana Temática de Clima e Biodiversidade, a Única irá neutralizar também as emissões de CO2 do pavilhão brasileiro, volume que deverá ser superior a 1,3 mil toneladas de CO2 nesta primeira semana. Cada crédito representa uma tonelada de CO2 equivalente que deixou de ser emitida. O CBIO pode ser considerado o principal ativo brasileiro para a redução das emissões de gases que intensificam o efeito estufa. A partir da manipulação de macromoléculas, cientistas obtêm nanocristais da palha da cana-de-açúcar, um resíduo pouco explorado, mas com elevado potencial para as biorrefinarias. Fomos à Embrapa Instrumentação em São Carlos, no interior de São Paulo, para conferir como esta inovação promove a sustentabilidade. A cada passo da ciência, um novo resultado para a humanidade. E uma recente descoberta feita por pesquisadores da Embrapa Instrumentação, sediada em São Carlos, São Paulo, indicou um caminho novo para a sustentabilidade e rentabilidade em diversas áreas. São os nanocristais de celulose presentes na palha da cana-de-açúcar, resíduo agrícola que em grande parte é descartado após a colheita. Eles podem substituir materiais de fontes fósseis na fabricação de vários produtos. As pesquisas foram desenvolvidas com a parceria de diversas instituições, como Universidade Federal de São Carlos, Universidade de São Paulo e pesquisadores de outras instituições. Os resultados foram satisfatórios, como conta este pesquisador da Embrapa. Descobrimos a possibilidade de extrair da própria natureza materiais de altíssimo desempenho, que são de fonte renovável, além disso biodegradável. E tem uma série de aplicações vantagens sobre os materiais sintéticos produzidos. Altíssimo desempenho mecânicos, eles podem ser recicláveis, eles não causam impacto negativo no meio ambiente, eles podem ser comestíveis e eles podem ser reabsorvíveis pelo meio ambiente.
Então a ideia desse projeto foi usar um resíduo da agroindústria de cana-de-açúcar, de etanol, né, de açúcar e etanol, que tinha baixo valor agregado, e descobrir então que nele, embora tivesse pouca celulose, a celulose também estava rica em nanocristais de celulose. Então foi um trabalho bastante interessante e pioneiro. Descobri que num resíduo, que simplesmente não se dava importância, não se dava muito valor, ele também estava rico no material microscópico, na verdade nanoscópico, com as mesmas características e desempenho do nanocristal de celulose usado de outras fontes mais nobres, como o algodão. É aqui no laboratório da Embrapa que é feita a extração destes nanocristais da palha, que vem da lavoura. Este especialista explica os processos mais comuns para isso. Que você coloca o material num reator, eleva a temperatura com alta pressão. Isso vai ajudar a desconstruir um pouco essa superfície, que vai facilitar depois o acesso a essas nanoestruturas. No caso do desse trabalho, a gente usou um processo que chama Organosolve, que é similar ao hidrotérmico, mas você coloca o teu material, né, no reator, vai misturar uma porcentagem de água e etanol, e esse material vai ajudar, tipo, essa mistura em alta temperatura, em torno de 190 graus, uns 20 minutos, ele vai ajudar a começar a desconstruir essa biomassa para depois facilitar o acesso. Com a biomassa desconstruída, o material passa por uma etapa para que as estruturas que não fazem parte da cadeia mais ordenada da nanocelulose seja inteiramente retirada. E o resultado é este aí, o nanomaterial, que pode ser obtido em forma de suspensão ou na forma de pó. Essa suspensão ela está com as características fazem alguns meses já, porque os nanocristais eles ficam bem estáveis em água. Daí, para a aplicação, você pode usar alíquotas desse material na forma líquida, dependendo o seu processo, ou você pode secar ele e obter ele na forma de pó, o que vai facilitar o transporte e alguns tipos de aplicações. Mas daí o produto final a gente consegue esses dois tipos de material, ou em dispersão ou em forma sólida. No Laboratório Nacional de Nanotecnologia para o Agronegócio, o responsável pela parte de pesquisa fala da importância dos testes que realizam após a extração dos nanocristais da palha da cana-de-açúcar. Em geral, a gente faz ensaios de microscopia eletrônica de transmissão, que a gente consegue comprovar cientificamente que está no tamanho nano. E algumas medidas também de potencial zeta, em que a gente mede a carga superficial das partículas. E também do material sólido, depois que a gente seca o material, a gente mede a resistência mecânica em ensaios mecânicos para ver o quanto que a gente ganhou de propriedades com esse novo material. Para ele, a nanotecnologia para o agronegócio agrega valor à agroindústria e gera grande impacto socioeconômico. Com certeza, na busca de novos materiais de fontes renováveis e dentro de um contexto que é de biorefinaria, a indústria, por exemplo, da cana-de-açúcar vai agregar valor, gerar mais empregos e produtos de alta tecnologia com esse tipo de material. Então a gente consegue deixar em solo nacional riquezas por causa dessas tecnologias desenvolvidas aqui. Na parte de instrumentação, a pesquisadora explica que um dos grandes diferenciais do material de nanocelulose desenvolvido aqui tem ligação com a lignina, um polímero orgânico que une as fibras de celulose, aumentando a rigidez da parede celular. O que isso significa na prática? Ela nos explica. A maioria das empresas que vem já produzindo a nanocelulose, tanto na forma de nanocristais quanto nanofibras, usam a celulose purificada, isto é, sem essa fração de lignina. Então esse é também um dos diferenciais desse produto que a gente estudou, que é conter essa fração residual de lignina, que acaba trazendo um leque de aplicações diferentes para esses nanocristais. Lembrando que o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de celulose, sendo o estado de São Paulo seu maior produtor. E com investimento científico na área, a nanocelulose pode abrir oportunidades para agregar valor à commodity, criando assim novos negócios no Brasil.
E esse movimento de novas oportunidades já começou. A Ana é pós-doc na Embrapa e foi ela quem abriu a primeira empresa brasileira de exploração de nanocristais de celulose. Após a apresentação de um doutorado sobre fontes de nanocelulose ainda em 2008, uma empresa quis testar os materiais. A demanda pela matéria-prima aumentou e foi daí que surgiu a Bionano, parceira da Embrapa. E aconteceu que essa empresa quis aumentar a gama de aplicações, então gerou uma demanda muito grande pelo nanocristal de celulose naquela época. E a gente viu que dentro do laboratório não teríamos condições de produzir para atender uma planta piloto de uma empresa petroquímica, são toneladas, né, de material por dia. Então a gente não teria como atender. Então a partir desse ponto, aí a gente foi modificando o processo de obtenção do nanocristal do laboratório para que ele pudesse ser escalonado. E aí que veio a ideia de abrir uma startup para a gente realmente conseguir sair da bancada e ir para uma escala piloto que depois, caso tivesse, né, a demanda, ela ainda pudesse ser ampliada. E então em 2017 a gente teve um projeto PIP aprovado, que foi quando foi criada a empresa. E aí a gente compramos os primeiros equipamentos e ajustamos algumas etapas do processo de laboratório para a escala piloto. Atuando na Embrapa e com a experiência da empresa, ela fala sobre o principal desafio para que os nanocristais de celulose ganhem mais mercado. Os desafios são mais na indústria, porque eu não posso entregar para o cliente, por exemplo, um material como esse pó aqui. Porque vai ser muito difícil de eles colocarem no material, né, do meu cliente, do jeito que ele está. Pó fininho é uma coisa muito difícil de incorporar. Então tem que ter assim, uma aceitação, né, no mercado e a gente atender o cliente de uma maneira mais direcionada. Então, por exemplo, se ele vai colocar num polímero, então em vez de eu levar o pó a ele, eu já levo o material incorporado num polímero para ele usar no sistema que ele já tem. Então, vai aplicar num creme, então eu já disperso esse pó na base daquele creme e entrego para o cliente. Mas, se depender da Embrapa e dos pesquisadores, num futuro bem próximo, a tecnologia será amplamente utilizada para a fabricação de inúmeros produtos que chegam nas nossas casas. Afinal, os nanocristais de celulose têm uma gama enorme de aplicações. A indústria de transformação de plásticos, a indústria de tintas, a indústria eletrônica brasileira. Então, em várias aplicações, nós estamos vendendo não só o açúcar, o etanol, ou descartando a palha. Nós estamos extraindo de um produto, né, que seria um lixo quase, né, um descarte da agroindústria agrícola, extraindo dele um material riquíssimo de alto valor, que tem desempenho mecânico comparável ao aço e que pode ser acrescentado como aditivo em várias formulações de diferentes materiais e aplicações, agregando valor a outros setores da economia, como eu falei. E se o Brasil é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar, a matéria-prima para os nanocristais de celulose não será um problema. E com o avanço das pesquisas, o Brasil caminhará a passos largos para o desenvolvimento sustentável. É uma tecnologia portadora de futuro, em que nós podemos estar com base nessa nova matéria-prima, colocando isso num nível nacional e mundial. Essa tecnologia nós estamos desenvolvendo para escalonamento industrial e isso vai ser importante para que chegue no mercado do consumidor. O Agro em Foco TV Digital quer saber o que você tem a nos contar sobre o programa. Queremos a sua participação e convidamos você a acessar a pesquisa. Para isso, é só apontar a câmera para o QR Code que aparece agora, aí na sua tela. Ou acesse o link que está lá no nosso chat. Participe, a sua opinião é essencial para fazermos um programa cada vez melhor. Bom, o Agro em Foco TV Digital vai ficando por aqui. Você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. E como sempre, toda quinta-feira temos um encontro marcado às 7 horas da noite,
aqui no YouTube, no canal da Pioneer Sementes. Até semana que vem, uma ótima noite para todos vocês. Tchau!